Diz assim a santa palavra de Deus. Verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e se-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Pulemos para o verso 12, por favor. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor bendito, te louvamos, te agradecemos, engrandecemos o teu santo nome mais uma vez, pela gloriosa liberdade que temos de meditar na sua santa palavra, de ouvirmos a tua voz através da tua santa palavra e também receber de ti todo o aperfeiçoamento através do teu Santo Espírito. Que esse mesmo Espírito, Senhor, nessa manhã, o Espírito que vem de ti, o Espírito Santo, possa nos convencer das nossas falhas, debilidades, que possamos, mais uma vez, nos voltar para ti, Senhor. Fala conosco, fala ao nosso coração, abra o nosso entendimento, Senhor, para que possamos, cada vez mais, te servir com ousadia, dando-lhe a devida honra e a glória que o teu santo nome merece. Em nome de Cristo Jesus te pedimos essas coisas e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, o livro de Tiago é um livro que Calvino, grande reformador, considerava a epístola de palha, ou seja, ele não considerava um livro tão evangélico assim, ou que não caberia tantas coisas dentro do evangelho. Mas depois de certo tempo, após fazer a tradução da Bíblia para o alemão, ele mudou de opinião. Ele entendeu, sim, que é um livro tão importante quanto qualquer outro do Novo Testamento e que traz grandes preciosidades para as nossas vidas. Então, para aqueles que não dão o devido valor ao livro de Tiago, é um livro que eu tenho muito apreço, além dos outros livros, é claro, e movido pelo Espírito Santo, creio eu, fui levado a meditar em alguns textos, alguns capítulos desse livro, e eu quero compartilhar com vocês nessa manhã o que o Senhor fala ao meu coração e eu sei que falará ao seu também. Amém? Meus irmãos, a liturgia de hoje iniciou com um texto de Provérbios. Filho meu, atente à minha sabedoria, à minha inteligência, em algumas versões, à minha prudência, inclina os ouvidos. Mas nós sabemos que a sabedoria deste mundo nos mostra que existe uma entidade sem nome e sem rosto, por trás de toda a luta e todo o fracasso humano. Vamos falar de provações, obviamente vamos falar de lutas, de fracassos, talvez algumas vitórias,
Seja qual for essa entidade, ou como ela é definida, ela é a razão pela qual as pessoas recorrem muitas vezes ao crime, porque as pessoas possuem comportamentos antissociais, porque são violentas, porque são sexualmente promíscuas, porque são abusivas, porque os relacionamentos hoje em dia não são tão duradouros, e ainda porque as famílias muitas vezes acabam em ruínas. E o primeiro ponto que eu quero meditar com os irmãos nessa manhã é de quem é a culpa das nossas provações, das nossas lutas, dos nossos fracassos. Vamos meditar um pouco sobre isso. Essa entidade, conforme eu comecei falando aos irmãos, é conhecida ou pode ser conhecida ou reconhecida por alguns nomes, mas vamos simplesmente chamar de sociedade. Por que uma pessoa não consegue ser membro produtivo de uma comunidade? É culpa da sociedade. É a sociedade que fez dele o que ele é. Por que uma pessoa foi presa, ou porque foi presa repetidas vezes, sem a capacidade de quebrar esse ciclo? Mais uma vez, a sociedade é a culpada. As pessoas passaram a ser vítimas da sociedade. Nós temos ouvido muito isso nos últimos tempos, no último ano especificamente falando. Mas junto com os males cometidos por esse mito chamado sociedade, há outra força que é considerada ativa também no mundo hoje. Aparentemente, essa força também tem um poder impessoal, possui um impacto ainda maior que a pressão da sociedade. E essa força inescapável é chamada de passado. Por que alguém é abusador de crianças? Pergunto. É por causa do seu passado. Por que outra pessoa é viciada em drogas? É por causa do seu passado. E por que alguém é alcoólatra, ladrão, mentiroso ou glutão? É por causa do seu passado. Essa força, o passado, também tem outros nomes. Também pode ser chamada de experiência ou a infância. Mas é fato que, juntamente com a sociedade, o passado passou a ser visto como a causa de erros de muitas pessoas. E eu tenho certeza que você já deve ter ouvido alguém falar algo nesse sentido. Ah, essa pessoa é assim por conta do seu passado, por conta da sua infância. Ou essa pessoa é assim por culpa da sociedade que não aceita. A ser visto como a causa dos erros de muitas pessoas, o que costumava ser conhecido antigamente por pecado. Vejam bem, estamos falando de duas coisas, dois fatores que muitas vezes são usadas pelas pessoas e talvez até por nós como desculpa para a nossa aprovação, para a nossa luta ou até mesmo para o nosso fracasso. E muitas vezes esquecemos que é por conta do pecado. Não há nada novo nesse jogo de culpa. Tudo começou no Jardim do Éden, nós sabemos disso. Quando Adão culpou Eva e culpou Deus por lhe dar Eva, quando Eva culpou a serpente. Nós conhecemos toda essa história. Durante séculos, a desculpa foi: o diabo me fez fazer isso. Agora, é claro, a existência do diabo tem até sido questionada. E Deus, muitas vezes, só entra em cena quando é conveniente. Sabemos disso. Então, o bode expiatório, objeto de culpa, muda. Em nossa cultura, quando tantas pessoas dependem das outras para o seu bem-estar, a responsabilidade pessoal foi expulsa, junto com muitas outras crenças supostamente fora de moda. Então, muitas vezes nós podemos ouvir ou até mesmo falar: isso aconteceu ou está acontecendo por culpa da minha esposa, por culpa do meu marido, por culpa do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu trabalho, do meu patrão, do meu vizinho, do meu líder, do meu liderado, da igreja, do pastor. Facilmente nós fazemos isso. Colocamos a culpa em alguém. Alguns cientistas alegam que os adolescentes de hoje são impulsivos e tomam decisões ruins porque a parte do cérebro que os permite pensar nas consequências, considerando os resultados de nossas ações, ainda não foi totalmente desenvolvida. Isso é fato. Isso é resposta de pesquisa. Os pedófilos cometem seus abusos porque foram condicionados a fazer esse tipo de coisa.
Jovens perturbados matam por causa dos videogames, dos jogos agressivos. Nós vimos isso constantemente nos noticiários. E também por causa dos filmes violentos que assistiram. O fato é, meus irmãos, que a culpa pode ser atribuída a praticamente qualquer pessoa, ou qualquer coisa, seja a sociedade, nossa história familiar, o passado, como vimos anteriormente, nossa criação, nossa genética, ou as substâncias químicas em nosso cérebro, ou a nossa fisiologia, porque sou gordo, sou magro, sou feio, sou bonito demais. Mas em nossa cultura hoje, uma declaração que você ouvirá muito raramente, é essa: é minha culpa. Quantas vezes você ouve uma pessoa respondendo algo assim: por que estou preso? É a minha culpa. Eu cometi um crime, eu queria algo que não me pertencia, porque eu era ganancioso e eu não queria trabalhar para comprar aquela coisa. Então eu roubei, fui preso e agora eu estou aqui. Eu mereço a minha punição. É minha culpa. Quão raro é ouvirmos isso nos nossos dias, meus irmãos? A responsabilidade pessoal em todas as áreas da vida tem sido corroída cada vez mais. E o texto do sermão desta manhã tem muito a dizer sobre esse assunto e muito que o mundo ao nosso redor precisa entender. Mas também muito que nós, como povo de Deus, precisamos entender. Então, para você que está aqui nessa manhã, ouvindo essa introdução e pensando, essa palavra é para o meu vizinho que não é cristão, que não crê em Deus, que não serve a Deus, né? Ou você tem feito algum pensamento, tem tido algum pensamento nesse tipo? Não, essa palavra é também para nós. Precisamos entender isso, porque podemos não ser tão propensos a dar os mesmos tipos de desculpas quanto o mundo dá, mas nossa tendência natural, nossa tendência pecaminosa, porque somos pecadores, fomos concebidos em pecado, ainda é dar desculpas, mesmo quando sabemos que a culpa é nossa. Agora quero meditar com vocês o segundo ponto: provação versus tentação. Fiz uma pergunta no início do culto: quantos estão sendo provados? Alguns talvez ficaram intimidados em dizer que estavam ou não. Quantos aqui estão sendo tentados? Né? Diminuiu o número daqueles que levantaram as mãos. Vamos entender um pouco sobre isso. O que é provação? O que é tentação, segundo Tiago, que está revelando para nós aqui nas Escrituras. Tiago está se movendo de sua discussão sobre as provações que Deus envia, as provações em que ele se concentrou na introdução de sua carta, agora para as tentações. Será que há uma diferença entre provação e tentação? Na língua grega original, a palavra para provações e tentações é a mesma. De fato, algumas versões da Bíblia traduzem como tentações. Não sei se a sua está aí como tentação, mas a minha também traz essa tradução. Nos primeiros versículos deste capítulo, Tiago disse que podemos nos regozijar quando enfrentarmos provações. Porque enfrentar provações ou passar por provas nos edifica como cristãos, enquanto crescemos e amadurecemos. Então já temos um ponto positivo aqui. Se eu estou passando por provas, eu preciso identificar isso primeiro. Eu posso estar tendo uma oportunidade de crescer e amadurecer como cristão. Feliz é o homem por estar em aliança com Deus. Então o texto fala bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz ou muito feliz. Feliz é o homem por estar em aliança com Deus. E eu creio que nós estamos, porque Deus o disciplina. Vimos isso na liturgia. Porque recebe dele a bênção da prosperidade por meditar e andar nos seus caminhos. Estou citando aqui versos da Bíblia. Porque confia no Senhor e não é desapontado, porque é justificado pela fé, sem as obras da lei. Este homem é feliz quando é provado. Agora Tiago volta ao mesmo assunto, no versículo 12, falando inicialmente de provação. Ele fala das bênçãos que virão para aqueles que permanecerem firmes sob julgamento. Provação aqui representa uma oportunidade para que a fé seja testada.
a carta de Tiago faz referência a algumas dificuldades que os seus destinatários enfrentavam. Então nós vamos compreender ou ver aqui algumas situações de provações, de lutas que o povo daquela época ao qual Tiago escreveu a sua carta passaram. Por exemplo, viuvez, orfandade, processos judiciais movidos por ricos, nós vamos ver isso ao longo da carta, doenças, retenção de salário e opressão social e financeira por parte dos patrões ricos também, situações de tribulação e sofrimento diversos. Então, Tiago está falando aqui das várias provações que o povo daquela região ao qual ele destinou a sua carta, aos dispersos, estavam sofrendo. E nós podemos identificar algumas que nós estamos sujeitos a sofrer, e vimos isso aqui, ouvimos isso na oração, irmãos que passam por doenças, por algumas aflições de enfermidade. Essas provações que vêm de Deus, se suportadas, levam à recepção da coroa da vida. Essa é a parte boa. Essa coroa é a guirlanda que o vencedor de uma competição esportiva, como os Jogos Olímpicos, receberia. Para o atleta, todo o treinamento, todo o esforço, toda a autonegação, a luta, valeria a pena no final se ele conquistasse a vitória. Isso não é diferente nos nossos dias. Porque ele teria essa coroa no final da sua competição. O prestígio, a honra, a glória. Alguns teólogos, como Calvino, entendem que Tiago se refere a alguma recompensa que os crentes fiéis e perseverantes receberão no céu. Esse era o pensamento de Calvino. A recompensa por permanecerem firmes, por perseverar por toda essa vida, não é uma coroa comum. É a coroa da vida, prometida por Deus a todos os que o amam. Então pode ser que essa coroa, segundo Calvino, seja uma recompensa para aqueles que partirem com o Senhor, aqueles eleitos, escolhidos, aqueles que permanecerem firmes na sua palavra. Mas acima de tudo nós podemos entender, pela palavra aqui descrita, pelo livro de Tiago, que essa coroa é a vida eterna garantida por Cristo, a mim e a você. Essa futura glória, essa coroa, deve ser um grande motivador para nós quando estamos diante de provações e lutas nessa vida. Olha que interessante. Um certo teólogo certa vez disse: a contemplação dessa gloriosa herança pode ser uma maravilhosa fonte de força espiritual e sustento para nós, como povo de Deus, e precisamos ser lembrados para fazer exatamente isso. Vou ler novamente. A contemplação desta gloriosa herança, a vida eterna, pode ser uma maravilhosa fonte de força espiritual e sustento para nós, como povo de Deus, e precisamos ser lembrados para fazer exatamente isso. Meus irmãos, o quanto que nós lutamos para as nossas conquistas pessoais? O quanto que nós lutamos para comprar aquele carro tão sonhado, ou para comprar um carro melhor? O quanto nós lutamos pela nossa moradia, casa própria? O quanto nós lutamos pela nossa carreira profissional, por uma promoção? Nós vemos isso no horizonte. Nós temos clareza de onde nós queremos chegar. E nós não medimos esforços, pelo menos a grande maioria não, para alcançar esse objetivo. É basicamente isso que esse teólogo está falando. Se nós focarmos no propósito maior para as nossas vidas, que é a salvação das nossas almas, não será luta nenhuma, não será provação nenhuma que vai nos afastar desse propósito de alcançar a vida eterna. Essa futura glória, essa coroa, deve ser um grande motivador para nós quando estamos diante de provações e lutas nessa vida. E eu quero acreditar que muitos aqui passam por lutas, embora intimidados a levantar a mão por um motivo ou outro. Então, senhores, Deus envia provações para nossas vidas. Ele nos prova, mas Tiago antecipa aqui um problema, uma objeção, um modo de pensar defeituoso que pode ser impactado em alguns dos seus leitores. Vamos ver o que seria isso. Se Deus nos provar, não é Ele que deve ser culpado quando encontramos tentações? Ele envia uma provação para a minha vida. Essa provação se torna oportunidade para eu pecar.
Então, se eu cair no pecado, se essa provação levar à minha queda, não é realmente culpa de Deus? Você já parou para pensar nisso? Ou talvez você já colocou essa culpa em Deus? Afinal, Ele é o único que enviou a provação. Nós vimos isso acontecendo com Jó, né, que foi grandemente provado. Nós vimos isso acontecendo com Abraão, que foi pedido o seu filho, seu único filho em sacrifício. Que grande prova! Ele é o único que enviou a provação. Ele é o único que criou o teste. Ele sabe que sou pecador. Ele sabe que eu sou fraco. Por que Ele enviaria algo em minha vida que Ele sabe que vai me desviar? Quantas objeções, quantas perguntas. Então, culpamos a Deus. E este é um problema particular para aqueles que entendem a soberania de Deus, que Ele revela na sua palavra. Sabemos que Deus é soberano, sim. Sabemos que Ele está no controle de tudo, sim. Nada escapa dos olhares, das mãos de Deus. Nada acontece além da sua vontade. Ele é todo-poderoso, Ele é onisciente, Ele é o Deus soberano. A Bíblia nos dá essa verdade em termos claros, de Gênesis a Apocalipse. E nossas confissões de fé seguem a Bíblia ao manter essa verdade. Todas as criaturas existem sob o controle de Deus. Sem a sua vontade, elas não podem se mover. Então, quando as provações vêm, sabemos que elas vêm de Deus. Estamos falando de provações ainda. Portanto, há uma tentação em querermos culpar a Deus por permitir que as provações entrem em nossas vidas e nos levem a pecar. Provações não são o mesmo que as tentações. E essa é uma distinção importante que Tiago está nos dizendo aqui. Opa, espera lá. Então, provação, eu ser provado por Deus, eu passar por um teste, por uma prova, é diferente de eu ser tentado? Sim. Podemos ser provados por Deus. Nossa fé pode ser testada. Nossa perseverança pode ser testada. Nossa força pode ser testada. E podemos ter por motivo de toda alegria o passar por várias provas, sabendo que a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Mas essas provações se tornam tentações. Quando? Quando as enfrentamos sem sabedoria. Foi o primeiro texto que vimos nessa manhã. A sabedoria divina, a sabedoria que vem do alto, não a nossa sabedoria. Quando nós enfrentamos essas provações com uma atitude errada. Meus irmãos, a tentação passa a fazer parte da nossa vida quando nós não enfrentamos as provações corretamente. A provação pode ser uma coisa positiva, um teste que pode nos levar à perseverança e à maturidade. Ou podemos experimentar a mesma provação como tentação, que só vai nos levar ao pecado e à morte. O aviso de Tiago aqui é contra aquela segunda opção, que é ceder à tentação. Quero deixar um exemplo básico aqui para vocês. Imaginemos que eu seja demitido do emprego que eu estou, onde eu tenho uma certa estabilidade, uma certa garantia, e do nada eu sou demitido. Eu passo por um momento de provação. Minha fé está sendo provada, eu preciso sustentar minha família, eu preciso trazer alimento, provisão para a minha casa. E de repente as portas se fecham, eu não consigo um emprego, né? Não consigo um trabalho no mesmo ramo que eu atuo. Eu sou professor, para quem não sabe. Mas de repente aparece uma oportunidade que é ilícita, ou seja, que não agrada a Deus, que não é boa, que não glorifica o nome de Deus. E essa oportunidade é tentadora, é lucrativa, e ela começa a me seduzir. E eu, por desespero, por não ver mais nenhuma porta aberta, eu cedo a essa tentação. Aí sim, eu estou sendo tentado a aceitar, a receber algo ilícito, e eu caio nessa tentação quando eu de fato aceito. Ou seja, Deus me colocou numa prova, para provar a minha fé, sei lá qual seja o motivo, mas eu vacilei.
Eu não quis esperar o tempo de Deus, eu não quis ser aperfeiçoado por Deus naquele tempo que Ele predeterminou. Tentação. Caímos em tentação quando cedemos à própria cobiça. Nós vamos ver isso lá em Gênesis, capítulo 4, verso 7. Não precisa você abrir a sua Bíblia. Lá vai falar da oferta rejeitada de Caim, quando o Senhor vem e questiona ele, por que está com o semblante caído, por que está triste. E o que Deus fala para ele? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Que interessante. O seu desejo será contra ti. Aquela tentação, aquela oportunidade que não é aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer para as nossas vidas, não é aquilo que vai glorificar a Deus. Ele começa a nos seduzir. E aqui Deus falando com Caim: não é certo que serás aceito se procederes bem? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quantas vezes nós cedemos nas nossas lutas e provações? E eu falo por mim, algumas vezes. Algumas vezes a fé esmoreceu. Eu gosto de citar um exemplo bem clássico sobre a tentação, e aqui vai servir para os homens, eu peço que as mulheres não cutuquem seus maridos agora. Eu gosto de usar um exemplo que um colega de ministério usava, que eu achava muito interessante. Ao passar por um outdoor, nossa região aqui é propícia à área têxtil, né, principalmente a área da moda íntima, né? Quem vai por Gaspar, Ilhota, segue esse caminho das praias, sabe bem o que eu estou dizendo. Ao passar então por um outdoor desse, onde vemos, né, mulheres vestindo seus biquínis, seus lingeries, é inevitável que um homem, né, passe o seu olhar por um outdoor como esse, né? A não ser que a sua esposa coloque a mão na frente dos seus olhos enquanto você está dirigindo e você segue adiante. Isso é difícil de acontecer. Mas normalmente nós vamos olhar num ângulo de 90 graus, 180 graus, aquilo que está ao nosso redor, à nossa frente. E não há problema nenhum em nós darmos uma olhada por curiosidade naquele outdoor. Mas ao identificarmos que é uma cena que não nos convém, nós fitamos os nossos olhos para a pista, para a rodovia. Onde está o problema aqui, meus irmãos, quanto à tentação? O problema está quando nós damos a segunda olhada. Passar os olhos e ver, identificar que aquilo ali não nos é bom, e nós fitarmos nossos olhos à frente. Eu resisti àquela tentação de olhar. A partir do momento que eu dou a segunda olhada, que eu dou a terceira olhada, que eu começo a processar aquela imagem na minha mente, colocando adjetivos, sejam eles os mais escrupulosos possíveis, eu estou cedendo à tentação. E isso pode ser com uma mulher que está vestida indecentemente na rua, isso pode ser com você, mulher, com um jovem saradão, isso pode ser colocado como qualquer outro exemplo, que tire a nossa atenção, que nos faça ceder à tentação. Eu quero trazer 2 exemplos bíblicos aos irmãos, falando um pouco da história de José e Davi. Talvez a melhor maneira de entender isso, essa questão da tentação e da provação, é olhar para esses 2 exemplos na Bíblia. Porque quando comparamos essas 2 histórias de José e Davi, vemos o processo de provação e tentação em ação. Primeiro a história de José, na casa de Potifar, no Egito. Acredito que todos conheçam, mas eu vou dar uma pincelada aqui brevemente. Em Gênesis 39, lemos sobre José, levado ao Egito depois de ser vendido como escravo por seus irmãos. Um homem chamado Potifar, comandante da guarda de Faraó, o compra como escravo, e José então se torna o mordomo da casa de Potifar, uma posição privilegiada, com muita responsabilidade. Mas aqui vem a provação. A esposa de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mas José se recusa. Ele permanece leal a Potifar. Ele sabe que Potifar confiou nele. Ele sabe que ceder à esposa de Potifar seria uma grande iniquidade e um pecado contra Deus. José, sabemos que era um homem temente a Deus.
A esposa de Potifar não desiste facilmente. Dia após dia, ela continua pressionando-o a cometer adultério com ela. Mas um dia, a pressão se transforma em algo pior, e ela basicamente o ataca. Nesse ponto, teria sido fácil para José desistir. Ela atacou, mas ele não desiste. Em vez disso, ele deixa seu manto na mão da mulher e foge de casa. Ele sai correndo. Então ela acusa José, a esposa de Potifar, de estupro. E José acaba preso. Então, o que acontece agora com José? Parece que ele perdeu tudo. Ele permaneceu firme na provação, mas agora perdeu sua posição privilegiada, como mordomo da casa de Potifar. E está preso. Mas, na verdade, a postura firme de José em face a esta provação é mais um passo em direção à posição de poder ao lado de Faraó, ao qual Deus tinha preparado para ele. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Vou ler aqui uns trechos da palavra de Deus em Gênesis. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Falamos um pouco dessa prosperidade prometida pela palavra de Deus no início. O Senhor estava no controle de tudo isso. Ele permitiu que tudo isso acontecesse, a fim de trazer o bem no final. O que aconteceu no final dessa história? Resgatando os filhos de Jacó, a salvação do povo da aliança. No caso de José, a provação nunca se transformou em tentação, porque José confiava em Deus. Ele não questionou o que Deus estava fazendo. Ele continuou a louvar a Deus. Mesmo quando a situação ficou difícil, ele não cedeu à tentação. Ele permaneceu firme. Ele sabia que aquilo ali era uma grande prova, mas ele não esqueceu o Deus que ele estava servindo. Agora vamos olhar para a história de Davi em 2 Samuel, capítulo 11. Essa história também começa mal desde o início. O rei Davi, que deveria liderar o exército em batalha, permanece em Jerusalém enquanto o seu general e os soldados lutavam contra os amonitas. Assim podemos ver desde o início que o coração de Davi não está no lugar certo. Ora, ele deveria estar na batalha com os seus, como sempre fazia. Ele está sentado, confortável, desfrutando dos privilégios de ser rei em Jerusalém, enquanto seus homens estão fazendo o trabalho difícil e perigoso. Nesse contexto, chega a provação. Davi andava passeando no terraço, na casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa, diz a palavra de Deus. Agora, como ele vai responder? O que ele fará? O que ele deveria ter feito é óbvio: sair do terraço, talvez mandar um mensageiro para a casa de Batseba para avisá-la que ela estava sendo um pouco indiscreta, ou muito indiscreta. Mas, em vez de fazer isso, Davi mandou perguntar quem era aquela mulher. Ele aprende o nome dela, e que ela é a mulher de Urias, o hitita, e agora ele tem mais uma oportunidade. Ele poderia ter dito: espera aí, isso não está certo, essa mulher é casada. Mas ele dá outro passo à frente, outro passo para baixo na escada para o desastre da sua vida. Ele a leva, ele se deita com ela, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Outra chance para Davi, para fazer a coisa certa, embora já tivesse pecado. Ele poderia ter confessado o seu pecado, se humilhado, reconhecer que ele pecou seriamente. Mas não, ele continua indo na direção errada. Ele tenta enganar Urias para que ele não perceba que sua esposa engravidou de outro homem. Mas Urias se mostra mais homem do que Davi. Urias era homem leal e mostra que neste momento ele é homem mais fiel do que o próprio rei. Interessante. Mas é mais uma chance para Davi. Ele deveria ter se envergonhado de si mesmo, de seu comportamento desde o início. Mas ele compõe seu pecado. Uma indiscrição leva a outra. Para outros, um abismo puxa outro abismo. Até que Davi se encontra num buraco tão profundo que ele não pode mais sair. É uma história horrível,
Por causa das ordens de Davi, Urias é morto. Foi Davi quem ordenou. E finalmente, Davi toma Batseba como sua esposa. Ela dá luz a um filho que falece, conforme Deus havia determinado. E finalmente Davi se arrependeu. Mas não até tudo que ele fez levar a uma situação completamente ruim. Como se diz nos cânones de Dort, essa foi uma queda lamentável. Davi, todos nós conhecemos, um homem segundo o coração de Deus, tem uma queda lamentável, para dizer o mínimo. Que contraste entre essas duas histórias. José é provado por Deus e ele permanece firme, cresce e é abençoado por Deus. Davi é provado por Deus e ele cai, cometendo um pecado após o outro. Então, Deus foi culpado pela queda de Davi? Deus foi culpado pela queda de Davi? Afinal, se Deus não tivesse providenciado para que Davi visse essa linda mulher tomando banho, ele nunca teria sido tentado a pecar. Será? O que Tiago nos diz? Davi nunca poderia alegar que estava sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Deus não é culpado, Davi é culpado. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Foi o que aconteceu com Davi. A sua cobiça, o seu desejo por aquela mulher, o atraiu e o seduziu e o fez pecar. O pecado de Davi com Batseba foi inteiramente culpa dele, não foi Deus. Não foi o diabo que forçou Davi a fazer o que ele fez. Não foram as circunstâncias fora do controle de Davi. Não foi a pressão social ou a educação. Davi foi culpado. Absolutamente, completamente, 100% culpado. Podemos ver o que aconteceu. A cobiça era a mãe aqui. A mãe concebeu e deu à luz o pecado. O pecado cresceu como um filho ilegítimo e gerou a morte. É isso que o pecado faz nas nossas vidas. No caso de Davi, ele provocou a morte de Urias, a morte do filho do próprio Davi com Batseba, a morte dos filhos de Davi e a separação de Davi de Deus. Finalmente, Davi foi chamado de volta ao arrependimento e à fé, e foi levado por Deus a abandonar esse pecado. Mas essa cadeia de pecados é tão clara na história de Davi, e é algo que precisamos ficar vigilantes sobre nós mesmos. As consequências para Davi foram drásticas. Leia você mesmo, depois na sua casa, a continuação dessa história. Além de perder o próprio filho com o seu adultério, ele perdeu outros filhos. Houve destruição, conforme Deus prometera, de acordo com aquilo que Davi fez. Nosso quarto ponto, por que Deus nos prova então? Meus irmãos, Deus não nos coloca em situações para provarmos algo para Ele mesmo. Não, Ele não precisa disso. Deus conhece o nosso coração enganoso, mas é para o nosso próprio bem que somos provados por Ele. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nós seremos beneficiados, nós receberemos a coroa da vida eterna, se perseverarmos em nossas provações. Deus nos envia provações. Onde Deus envia provações? Em nossos casamentos, nos relacionamentos com os nossos pais, com os nossos filhos, no nosso trabalho, na igreja, na sociedade, com nossos vizinhos. Nessa provação buscamos consolo em lugares ou substâncias que não deveríamos, muitas vezes. Podemos nos sentir oprimidos pelas lutas e dificuldades em nossas vidas e buscamos satisfação e prazer em coisas criadas. Isso de fato acontece. Aquela pessoa que sofre de ansiedade, precisa comer alguma coisa e não para de comer para suprir, entre aspas, o seu pecado. Buscamos consolo em lugares ou substâncias que não deveríamos. Podemos nos sentir oprimidos pelas lutas e dificuldades em nossas vidas
e buscamos prazer em coisas criadas. Pode ser qualquer coisa, meus irmãos. Jogos, pornografia, remédios, comidas, bebidas, sexo ilícito, filmes e séries inapropriadas, tempo demasiado na internet, compras supérfluas e desnecessárias, gastos além de nossas posses, etc, etc e etc. Podemos nos tornar amargos, podemos muitas vezes culpar a Deus, podemos outras vezes culpar os outros, culpar o próximo. A provação se torna numa tentação por causa do que vive em nosso coração. Não temos por motivo de toda alegria o passarmos por várias provações. Tiago fala que nós devíamos ter por grande alegria, ser muito felizes por passar por provações. Mas de fato eu creio que nós não temos. Nós murmuramos, nós colocamos a culpa em outros, muitas vezes no próprio Deus. Somos seduzidos, atraídos por uma armadilha, como um rato que vai ao queijo. Somos seduzidos, e antes que percebamos, estamos presos, viciados. Seja qual for o objeto do nosso desejo, ele nos captura, e o escape pode parecer muitas vezes impossível. Esse é o ciclo do pecado, o ciclo da dependência, o ciclo de se afastar de Deus, um ciclo que termina na morte, a menos que seja quebrado, a menos que nos arrependamos. A culpa é nossa, meus irmãos, quando isso acontece, e precisamos reconhecer isso. No final, Davi reconheceu, mas não até que ele tenha caído tão longe, tão drasticamente, e causou tanta dor e angústia a si mesmo e aos outros ao seu redor, que ele seria finalmente levado a se arrepender. Que não seja assim conosco. Quinto e último ponto, o Senhor nos dá boas dádivas. Apesar de muitas vezes nós passarmos por provas, apesar de muitas vezes sermos tentados, o Senhor nos dá boas dádivas. Tiago nos diz que Deus é diferente. A cobiça concebe e gera o pecado, que cresce e traz a morte. Mas Deus dá boas dádivas. Toda boa dádiva vem dele, diz Tiago. E ele é fiel e verdadeiro. Ele é o Pai das luzes. As grandes luzes nos céus que governam o dia e a noite, essas luzes elas podem mudar, mover-se, mas Deus não muda. Ele é quem ele é fiel. Então, quando encontrarmos nossas provações em nossa vida, precisamos nos lembrar quem ele é. E precisamos nos lembrar de quem nós somos. A cobiça gera o pecado que nos prende e nos afasta de Deus. Mas nosso bom Deus nos gerou pela palavra da verdade, pela mensagem do Evangelho, ao qual nós ouvimos aqui todos os domingos, ao qual nós temos a liberdade de meditar todos os dias das nossas vidas, para que fôssemos as primícias da sua criação. O apóstolo Paulo expressou isso em 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Que boa dádiva, meus irmãos! Deus, ele nos faz passar por provas, para nos aperfeiçoar, para nos moldar, segundo o seu caráter, segundo a sua boa e perfeita vontade. Mas ele não nos dá uma prova que nós não possamos suportar, e isso é garantido pelo próprio Deus. O texto fala que ele aprova aquele que passa por provações com alegria. É uma garantia que Deus nos dá. Podemos ver isso na história de Davi e Batseba, e tenho certeza que todos nós experimentamos a mesma coisa em nossa vida. Nós temos o escape. Sempre Deus nos dá o escape. Nós temos o controle da TV nas nossas mãos. Nós podemos escolher o que vamos assistir ou não, aquilo que vai nos edificar ou não, aquilo que vai nos ajudar, que vai cooperar para o nosso bem ou não. Nós temos o controle do mouse quando acessamos a internet por nosso computador, ou vamos ler alguma coisa. Nós temos o controle das nossas mãos, dos nossos dedos no celular, do cartão de crédito. Podemos fazer essas escolhas, meus irmãos.
Não culpemos a Deus quando passarmos por provas. Precisamos estar vigilantes sempre. Precisamos buscar a sabedoria que vem de Deus, de sua palavra da verdade. E precisamos usar essa palavra e viver essa palavra. Volto a dizer, o culto começou falando da sabedoria divina, a qual nós devemos estar com os ouvidos atentos. A sabedoria de Deus, não a sabedoria desse mundo, não a sabedoria da sociedade, não aquilo que vem do nosso passado, da nossa existência. Precisamos usar essa palavra e viver essa palavra. Essa é a mensagem de Tiago ao longo dessa carta. Quando as lutas vêm, precisamos lembrar que é o nosso Deus e que o que Ele prometeu àqueles que o amam. Esse é o primeiro passo, o passo mais importante, focando em Deus, na revelação dEle para as nossas vidas, na revelação daquilo que Ele prometeu àqueles que o amam. Você ama a Deus? Quanto mais conhecermos o nosso Deus, mais o amaremos e procuraremos agradá-lo. Se eu estou passando por uma prova, eu não posso culpar a Deus. Se eu estou sendo tentado, eu não devo culpar a Deus. Eu preciso glorificar a Deus e dizer: Deus, a tua palavra garantiu força, garantiu sabedoria a homens como José. Me dá essa sabedoria para passar por essa prova, para resistir a essa tentação. Precisamos considerar o resultado da corrida, a coroa da vida que Deus reservou para nós. Precisamos nos lembrar da bondade de Deus, a fidelidade imutável de Deus, o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nós vemos isso nesse texto. Ele nunca é culpado por nossos pecados e nossas falhas. Nós somos. Mas a sua fidelidade, a sua misericórdia são grandes. Assim, quando as provações vierem, como virão sobre as nossas vidas, como tem vindo, talvez sobre a tua vida, com certeza, procure a Ele. Busque a força que vem dEle. Fique atento, porque o pecado é enganoso. O pecado pode nos aprisionar e nos levar à morte física e à morte espiritual. Portanto, meus irmãos, confiemos em Deus, que Ele é a fonte de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Ele é o Pai das luzes. Permaneça na palavra que Ele usou para lhe dar nova vida. Sim, a palavra que trouxe vida aos nossos corações. Lembre-se que Ele é o seu Pai, somos os seus filhos. Tão frequentemente ingratos, é verdade, mas nosso Pai continua a providenciar as coisas para nós quando nos arrependemos. Confie nele, volte para ele, regozije-se nele, mesmo quando a vida fica difícil. As provações virão. Não recebemos a opção de uma vida sem provações. O próprio Cristo fala isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Temos várias promessas na Bíblia falando o quanto nós podemos confiar em Deus diante das nossas provações. Por fim, encerrando, quero passar algumas aplicações breves. Você provavelmente está enfrentando provações em sua vida agora. Se você não está, eu estou. Como você está lidando com essas provações? Está culpando algo ou alguém fora de você pelas coisas que estão acontecendo? Está culpando a Deus por trazer essas provações à sua vida? Está construindo um monte de amargura dentro de você? Talvez. Está permitindo que essas provações se transformem em tentações? Sim, a provação pode se transformar numa tentação. Buscando o seu consolo em lugares onde você sabe que não deveria? Quantas vezes tiramos os olhos da força do Senhor, do poder do Senhor em nos salvar, nos tirar da provação e colocamos em alguma coisa, em algum bem, em uma pessoa, em um conselho de alguém? Não que seja ruim o conselho, não. A sabedoria na multidão de conselhos. Mas acima de tudo precisamos confiar em Deus. Se você está fazendo isso, precisa se arrepender dessas atitudes hoje. A primeira coisa que precisamos fazer é parar de culpar os outros, ou até mesmo culpar a Deus, e começar a reconhecer que a fonte de nossos problemas está em nós mesmos. Precisamos nos voltar para Deus, lembrando quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele prometeu. Eis que eu estarei convosco todos os dias.
E quando fizermos isso, irmãos, podemos ficar firmes, podemos suportar e podemos vencer. Não por causa da nossa própria sabedoria ou de nosso próprio poder, mas porque o doador de toda dádiva perfeita nos dará livremente o que precisamos. Ele preservará você através da obra do seu Espírito, através da sua palavra, por causa do seu Filho unigênito, que deu a vida porque nos amou primeiro. Somente quando fizermos isso, poderemos permanecer firmes diante de provações. E então, as provações serão um caminho para a vida, em vez de tentações e armadilhas que levam à morte. E nós poderemos nos alegrar, porque podemos olhar para frente em confiança para aquele grande dia, quando a coroa da vida será nossa. As provações desse mundo, meus irmãos, por mais difíceis que sejam e por mais grandiosas que sejam que você esteja passando ou já passou, eu tenho certeza que se você permanecer firme, se você confiar nesse Deus, se você não se deixar cair na tentação de culpar os outros ou a Deus, Ele vai te ajudar. Ele vai te dar a vitória. E não falo aqui com um tom de pentecostal. Você vai receber a vitória. Não, não é isso. Eu já fui grandemente provado por Deus. E hoje, vindo para cá, meditava com a minha esposa. Quão interessante é quando nós vamos pregar algo que está acontecendo na nossa vida. Antes, depois de preparar esse sermão, de Deus me direcionar essa palavra, 3 coisas aconteceram depois de eu preparar o sermão. O carro estragou, o carro reserva está sem ar-condicionado, glória a Deus que tem o carro reserva. O ar-condicionado da casa também quebrou o motor. Eu poderia dizer, nossa, que grande prova, porque eu sou filho de Deus. Não, essas coisas acontecem. Eu vou culpar a Deus agora, porque o carro quebrou? Não, eu glorifico a Deus porque eu tenho um outro carro que eu uso para trabalhar e posso vir para a igreja com a minha família. E eu sei que teriam irmãos que talvez se disponibilizariam a trazer parte da minha família. Louvado seja Deus. Eu vou reclamar com Deus, culpar a Deus que o ar-condicionado quebrou? Ainda bem que tem um ar-condicionado, dá para consertar. Agora não, mas mais para frente. Mas louvado seja Deus, meus irmãos. Não é um testemunho para acrescentar algo, mas de uma certa maneira que nos faz entender que nós vamos ter provações todos os dias. Todos os dias. É um leão por dia. Mas nós não podemos esquecer da certeza que temos, que Deus está conosco. Ele vai nos ajudar, Ele vai prover no tempo oportuno. Mas também precisamos entender que muitas vezes é necessário passar por essas provas. Ele sabe por quê. Nós não entendemos. Por que, Deus? Não. Deus, me ajuda a entender, me ajuda a passar por isso. Eu sou professor, e hoje em dia não se aplicam mais provas, Você aplica atividade e vai avaliando o aluno. Eu creio que Deus faz isso conosco. As provas são para nos avaliar, para nos aperfeiçoar, para crescermos. E o professor que usa a prova didática, o objetivo dele não é reprovar o aluno. É fazer com que o aluno relembre aquilo que estudou, se de fato aprendeu, e passe. O objetivo de Deus para conosco é que nós passemos pela prova e glorifiquemos a Ele quando passarmos, quando vencermos. E sejamos aperfeiçoados. Hoje eu estou passando por uma prova que talvez eu não estou entendendo o porquê, mas amanhã de repente eu posso estar aconselhando o irmão porque eu passei por uma prova semelhante. Louvado seja Deus por isso. Glorifique a Deus pelas suas provas. Quero ler por fim um texto em Efésios capítulo 5, verso 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus, meus irmãos. Nós vamos passar lutas, querendo você ou não. Nós vamos passar provações e talvez até algumas privações. Mas a nossa pátria não é aqui, o nosso lugar não é aqui. Nós somos peregrinos nessa terra. E temos a plena certeza que Deus estará conosco em todas as provações, em todas as tentações. Basta tão somente olharmos para a sua palavra, olharmos para Ele, que é o doador de toda a boa dádiva. Vamos orar e agradecer a Deus por sua santa palavra. Senhor meu Deus, bendito seja e louvado seja o teu santo nome por tua palavra, Senhor.
Louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor nos constituiu um povo para andar peregrino nessa terra, mas com a certeza de que tu estás conosco todos os dias, Pai. Obrigado pelas provas, porque agora entendemos, mais do que antes, que elas vêm para nos aperfeiçoar, para nos moldar, para nos ensinar algo, para nos disciplinar, como nós ouvimos aqui na liturgia. Ajuda-nos, Senhor, abre o nosso entendimento, adentra o nosso coração com teu Santo Espírito, Senhor, para que toda vez que passarmos por provas, não murmuremos. Antes, possamos dar graças a Ti e pedir força, sabedoria para Ti, que dá liberalmente a quem pedir, para vencermos essas provas. Nos aperfeiçoa, Senhor, diante dos obstáculos que temos nas nossas vidas, Pai. Sejam eles financeiros, sejam eles enfermidades, sejam dificuldades no trabalho, na profissão, sejam essas dificuldades, essas provas na família, com os nossos, Pai, com os nossos filhos, com nossas esposas, esposas com seus maridos. Ajuda-nos, Senhor, a vencer essas provas. Abre o nosso entendimento, Pai, para que possamos nos voltar para a Tua Palavra. Tua Palavra contém tudo o que precisamos de sabedoria para conduzirmos as nossas vidas diante das dificuldades que enfrentamos. Acima de tudo, Senhor, guarda o nosso coração. Guarda o nosso coração, Pai. O mundo jaz no maligno. O mundo caminha numa direção totalmente contrária à Tua vontade, ao Teu querer, à Tua santidade. Como é difícil andar neste mundo, Senhor, passando por essas provações. E sabemos que o Senhor conhece o nosso coraçãozinho tão enganoso. Nos ajuda, meu Deus, a prosseguir mais um ano que se iniciou recentemente, a glorificarmos o Teu santo nome diante das provações. E perdoa-nos, Pai, perdoa-nos tantas vezes que nós colocamos a culpa em tantas outras coisas, em tantas pessoas, na sociedade, no nosso passado, na nossa criação, nos nossos irmãos, no nosso pastor, na nossa liderança. Perdoa-nos, Senhor. Nós somos falhos, somos pecadores e sempre vamos precisar da Tua misericórdia, Pai. Perdoa-nos nessa manhã e ajuda-nos em nossa caminhada, Pai. Que sejamos aperfeiçoados, que sejamos refinados como ouro no fogo, Pai. Purificados para sermos Tuas testemunhas nessa terra. Testemunha de um Deus que prova os seus filhos com o desejo de aprovar, de santificar e, acima de tudo, de glorificar o Teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus, Te agradecemos por Tua palavra, por Tua misericórdia em nossas vidas e Te louvamos por todas essas coisas. Amém.